Olá! Neste vídeo você vai assistir a gravação de um seminário de web sobre os 3 ensaios da sexualidade. Nesse webinário eu trato não somente da obra do Freud, os 3 ensaios da sexualidade, mas também um pouco da atualidade do conceito de libido, bem como o estatuto da sexualidade dentro da metapsicologia do Freud. Bom, se você gosta deste assunto, dá uma olhada na descrição do canal, porque todo mês eu faço um seminário de web, como este que você vai ver a gravação agora, e basta você se inscrever e participar, dar uma olhada na agenda pelo meu site ou pelo site da Escola Paulista de Psicanálise. Bom, espero que você goste. Bom vídeo. Bom, deixa eu me apresentar para quem não conhece, imagino que a maioria daqui são habituês, mas vamos lá. Eu sou Alês Clapp, sou psicanalista, diretor da Escola Paulista de Psicanálise e do Instituto Melanie Klein. Autor do livro A Pobreza do Analista e outros trabalhos, e também organizador da coleção Transformações e Invariâncias. O tema de hoje são os 3 ensaios da sexualidade. Isso vem numa sequência de webinários que eu estou fazendo desde o ano passado. O ano passado foi mais introdutório, este ano a gente entrou efetivamente dentro da obra freudiana, e antes a gente passou pela história da histeria. Então a gente já viu história da histeria, a gente já viu estudos sobre histeria, a gente já viu interpretação dos sonhos, a gente já viu o caso Dora, e a gente está hoje nos 3 ensaios da sexualidade. Tá sem áudio? A Evelyn sempre tem problema. A Evelyn sempre tem problema. É uma coisa de louca essa moça. Ela sempre tem problema. Ok, gente. Tá? Então, o seminário de web de hoje são os 3 ensaios da sexualidade. Alguns avisos. Estão abertas inscrições para o programa de formação em psicanálise. Quartas 20, das 20 às 22h30. As vagas são limitadas, a gente tem 10 vagas só. Sejam tão preenchidas, devidamente preenchidas. Então, a gente só tem 4 vagas para o segundo semestre. Então, se alguém está interessado em fazer formação em psicanálise pela via online, que é o que a gente trabalha, não deixa para depois, faz agora, tá? Outra coisa importante, estão abertas inscrições para o programa de atendimento em psicanálise presencial e online para várias cidades do Brasil, Brasília, São Paulo, etc, etc. Então, dê uma olhada, o site Márcio está colocando aí, tá? Um preço mais bacana. E também, para quem é de São Paulo, quem é de São Paulo aqui? Quem é de São Paulo? Vamos lá, quem é de São Paulo? Então, BSB, que é isso aí? Deus sabe. Eu não sei o que é BSB. São Paulo! Então, vocês estão convidados, pessoal de São Paulo. Vai ser um evento presencial comigo, lá na Livraria Martins Fontes, aqui na Paulista, no metrô Brigadeiro, pertinho, em frente ao metrô, fácil acesso. Nesta sexta, dia 22, das 15h30 em diante, até são 2 horas mais ou menos, ai meu Deus, 2 horas, vai durar 2 horas, é isso aí. E o tema é Alice no País de Mate Blanco, tá? Eu vou fazer uma explanação, vou ampliar um pouco o conceito do Mate Blanco através da Alice, que eu fiz lá no seminário de web da interpretação dos sonhos, que foi em 1 horinha. Lá a gente vai ter 2 horas para trabalhar os conceitos do Mate Blanco, tá? Que é um autor que eu estou me dedicando este ano. Então,
para quem quiser saber quem é Mate Blanco, como funciona o pensamento de Mate Blanco, que é um psicanalista chileno, fundador da Bilógica. Está feito o convite das 15h30 às 17h30, tá? Esse evento não será gravado da livraria, então não deixe de participar. Este também não será disponibilizado, tá? Então anotem tudo que vocês tiverem de anotar, porque não será disponibilizado. Eu estou com uma dificuldade de enxergar o chat, então eu não estou olhando muito o chat agora, tá? Eu vou deixar para olhar na parte de perguntas, tá, gente? Então eu peço apoio da Suzete e do pessoal da escola, do instituto, de dar uma olhadinha no chat, por favor, que hoje eu não estou conseguindo olhar o chat. Não vou dar conta das duas coisas. Bom, deixa eu só falar um pouco primeiro dos 3 ensaios. Os 3 ensaios, ele começa a fechar um ciclo que é o da primeira tópica do aparelho psíquico, que começa lá nos estudos sobre histeria. Ele não vai encerrar esta tópica. Daqui a 1 ano, Freud vai publicar uma coisa bem pequenininha, e aí sim ele vai resolver o problema da primeira tópica. Eu vou comentar isso neste webinário. No final do webinário, eu digo como é que se encerra essa primeira tópica do aparelho psíquico. Então, tem alguns problemas que eu levantei nos webinários passados sobre a questão, principalmente na questão da técnica, na teoria da sedução, etc., e que vão se resolver aqui, um bom pedaço, vão se resolver nos 3 ensaios da sexualidade. Deixa eu só tirar o meu relógio, que ele fica batendo aqui na mesa, e fica fazendo um barulho horrível para vocês. Vocês não merecem isso. Então, essa é a importância dos 3 ensaios. Ele vem logo depois do caso Dora, de forma que uma grande, como eu falei no webinário passado, tem uma parte na discussão do caso Dora que já adianta alguma coisa dos 3 ensaios. Então, você que lê os 3 ensaios, que eu acho um dos artigos mais confusos do Freud, vou explicar o porquê. Primeiro dá uma lidinha no caso Dora, para depois nos 3 ensaios. Tá? Ainda sobre os 3 ensaios, o que acabou acontecendo com os 3 ensaios? Foi uma das obras mais revisadas do Freud. Tá? Eu acho que a interpretação dos sonhos é uma das mais revisadas, e a segunda mais revisada, se eu não me engano, falha memória, são os 3 ensaios da sexualidade. O que implica isso? Implica que tudo aquilo que ele foi descobrindo depois de 1905, ele foi enxertando dentro dos 3 ensaios. Então, virou uma obra horrenda de se ler, porque quem acompanha a obra freudiana em termos de cronologia, quando chega nos 3 ensaios, fica completamente perdido. Ele fala de coisas sobre narcisismo, por exemplo, que são de 1915. Então, ele traz para dentro enxertos para dentro dos 3 ensaios, que pertencem a uma década depois. Então, é um artigo que vocês precisam tomar muito cuidado para lê-lo, porque ele tem, assim, é um compilado do que o Freud achou, mais ou menos, sobre sexualidade. Então, essa é uma primeira dificuldade da leitura dos 3 ensaios. Tanto que para o pessoal da formação em psicanálise da Escola Paulista, a gente está preparando uma versão dos 3 ensaios exatamente como ela foi publicada em 1905, porque fica menos confuso, fica primeiro mais natural para quem está acompanhando cronologicamente as obras, e segundo, não funde a cabeça, porque começa a ter conceitos da década de 20 aqui dentro. Nós estamos em 1905. Para quem já está acostumado com a obra freudiana também, é um artigo um pouco complicado, porque ele começa a repetir no segundo e no terceiro artigo dele, são 3 ensaios, no primeiro e no segundo ensaio, temas. Então, é uma obra, do ponto de vista assim,
estilístico muito fora do normal do Freud, porque o Freud é um espetacular escritor, é um dos melhores escritores que eu conheço, o Freud. Tá? Eu tenho várias críticas ao Freud, mas jamais o de escritor. Ele é uma pessoa que, muito pelo contrário, nós temos que ter talvez como modelo de como escrever a clínica, como escrever textos, porque ele é brilhante, tanto que ganhou o Prêmio Nobel de Literatura. Tá? Então, só que este ensaio ele é completamente diferente dos demais. Justamente por causa da quantidade de enxertos que tem nesta obra. Infelizmente, não existe no mercado uma versão original dos 3 ensaios, tá? A que foi publicada em 1905. Isso não existe no mercado. Eu desconheço, mesmo historiadores têm dificuldade de conseguir esta versão. Então, é por isso que a gente está preparando uma na Escola Paulista para os alunos em formação para resolver esta dificuldade. Bom, uma outra coisa histórica sobre os 3 ensaios da sexualidade que é o seguinte: muito do que está sendo discutido aqui estava sendo discutido na Alemanha naquela época, tanto por Kraft-Ebing como por Havelock-Ellis. Então, o que tem de sexualidade efetivamente nos 3 ensaios são 3%, 4%. Esses 3, 4% são muito freudianos, eu vou apontar aqui, mas é importante que se diga que não é uma coisa espontânea, né? O Freud não foi um gênio que veio e trouxe tudo que está aqui. Não foi isso. Isso tem muita coisa aqui sendo discutido na época e sendo trabalhado à época, tá? O Freud, inclusive, faz muitas menções a outros autores dentro desta obra. Não estou fazendo aqui fofoca. O próprio Freud faz essas observações, tanto no texto quanto nas notas de rodapé. Porque algumas pessoas, muito idealistas e com sentido religioso, transformam, às vezes, algumas obras do Freud nas tábuas do Egito, né, de Moisés. Não é bem assim. Então, muito que estava sendo discutido está dentro dos 3 ensaios, para o bem e para o mal. Tá? Para o bem e para o mal. Então, só que o que o Freud ele faz? Eu vou fazer aqui um resumo estratégico desta obra. Ele tenta resolver um problema interno da psicanálise através desses autores externos. É o que ele tenta fazer. Tá? Então, esta obra ela tem este objetivo. Então, vamos lá. Agora vamos entrar, dito isto, vamos entrar no conteúdo específico dos 3 ensaios da sexualidade. Eu não vou fazer uma separação, ensaio por ensaio, eu fiz um resumo, depois eu vou fazer algumas críticas ao tema. Tá? No primeiro ensaio, o Freud ele começa com uma discussão sobre o que é uma norma na sexualidade. E ele diz o seguinte: olha, a norma sexual é o pênis com a vagina, logo é a reprodução. Tá? E aí, em relação a isso, existem desvios em relação ao objeto, por exemplo, os invertidos, que ao invés de querer uma pessoa do sexo oposto, querem do mesmo sexo. Existem desvios em relação ao alvo, porque ao invés de um homem querer a vagina, ele deseja o seio, a boca, a bunda, se é que vocês não entendem dela, e não a vagina dela. Tá? E também existem, em relação ao meu corpo, desvios, porque, por exemplo, eu posso querer não ter uma excitação no meu pênis, mas, sei lá, atrás do meu joelho na minha perna. Né? Tem um joelhinho, eu quero aqui atrás do meu joelhinho. Lá atrás do meu joelhinho, que eu assim vou às nuvens. Pênis não me interessa. Pênis, isso é uma bobagem, sendo homem. Então, existem desvios em relação ao objeto, desvios em relação ao alvo. Tá? Porque existe uma norma. Existindo uma norma,
pode existir desvios. Tá? E o Freud, através da análise dos invertidos, a zoofilia e tudo mais, ele vai chegar à conclusão que a natureza humana ela é bissexual e ela possui outras zonas erógenas que não o pênis e a vagina. Tá? Então, a natureza humana não segue a norma. Olha que interessante. É a grande conclusão do Freud. Existe uma norma, mas a natureza humana não segue a norma. Tá? Este é o primeiro ensaio. Indo para o segundo ensaio, tá? Eu falei que eu não ia dividir ensaio, mas é porque eu achei muito interessante. E aí tem gente que fica discutindo a inversão no Freud, mas ele só discutiu isso para chegar a essa conclusão, que ele já sabia, inclusive. Quem lê a Dora, tá? E quem lê as cartas que o Fliess mandava para ele, e ele trocava com o Fliess, sabe que a ideia da bissexualidade é do Fliess, não é nem dele. Quem insistia na questão da bissexualidade humana era o Fliess, não era o Freud. Eu não estou dizendo isso de fofoca, o Freud escreve isso nos 3 ensaios, tá? Mas eu estou explicando para que servem as discussões no primeiro ensaio. Isso é importante a gente entender para que a gente faz alguma coisa, tá? Nesse sentido, o segundo ensaio, ele começa já com outro tipo de discussão. Tá? Sexual e sexualidade. É muito interessante como o Freud ele vai construindo isso. Tá? Porque, para Freud, sexualidade está ligada ao princípio do prazer. E não ao sexual. Tá? Então, ele faz essa dissociação entre o sexo em si e a sexualidade. Tá? E o que faz essa distinção é o prazer. Tá? Então, o prazer é alguma coisa, e aí o que é prazer? Dentro do contexto dos 3 ensaios, o prazer é aquilo que está acima da satisfação. Tá? Então, se a gente pegar como protótipo um bebê mamando, ele primeiro ele sacia a fome. E depois, eu estou com uma questão de internet aqui mesmo. Vocês estão me ouvindo, gente? Então, tá bom? Ah, então tá bom. É que está apontando aqui para mim uma pequena falha. Mas ok, então não tem problema. Que ótimo. Tá? Ok. Bom, então, voltando ao meu exemplo, logo depois que ele mama, ele entra num período que ele continua mamando, mas é por prazer. Não é para mamar, para matar a fome. Matar para matar a fome ele já resolveu, mas ele continua. E a gente percebe que a gente faz a mesma coisa, né? A gente já está satisfeito. Há muito tempo continua comendo. A gente continua comendo. Mas a gente tem um problema, né? Porque algumas pessoas continuam comendo, não por prazer, mas porque nem sequer percebeu que está saciável. É uma coisa mais complicada. Mas, teoricamente, muitas vezes quando a gente está no restaurante e está numa comida muito gostosa, a gente se empanturra daquilo que está gostoso. Mas não porque a gente está com fome. A fome já passou faz tempo. Então, isso é o momento do prazer. Eu estou indicando isso porque para a gente dissociar de vez a questão do sexo e da sexualidade. É este momento onde eu já saciei a minha fome e continuo comendo. Sabe quando você vai na feijoada do sujinho, a sua fome passou faz tempo e você continua colocando feijoada e arroz, feijoada e arroz, feijoada e arroz, arroz, feijoada, arroz, feijoada. Você já não sabe mais nem a sequência, para quem conhece São Paulo. A feijoada do sujinho é isso. Você vai, está faltando arroz, põe. Aí está faltando feijoada, põe. Está faltando arroz no prato. E continua comendo. A fome já passou na primeira garfada. Isso é prazer. Isso é prazer.
Aqui não tem jabá do sujinho, não, tá? Tô falando que é boa. Isso é prazer, gente. Tá? Prazer é aquilo que ultrapassa a necessidade. Existe, por exemplo, o prazer estético. Quando eu olho uma obra de arte e fico extasiado, aquilo pode me dar prazer. Isso está no olho. Teoricamente, assim, estou chutando aqui para resumir uma coisa, mas só para exemplificar didaticamente que o prazer não está no pinto e não está na vagina. Tá? Ele pode estar no olho. Ele pode estar na percepção de uma obra de arte. Tá? Ele pode estar na leitura de uma bela poesia de Cecília Meirelles. Né? Então, é alguma outra coisa que não tem ligação especificamente com genitais. Tá? Então, a partir disso, o corpo todo pode ser fonte de prazer, não somente as zonas genitais. E se a gente perceber isso, a gente não pode ter prazer em trabalhar? Pode. A gente pode ter prazer em estudar? Pode. Prazer em tocar piano? Pode. Logo, para Freud, o prazer está ligado a qualquer atividade humana, a qualquer parte do corpo. Tá? E, obviamente, se eu dei o exemplo do mamar, o prazer está desde a infância, desde do início. Então, essa é a concepção que o Freud vai fazer, dissociando o genital do prazer. Tá? E aí a gente está no grande Freud, que eu chamaria grande Freud. Né? Quando Freud faz isso, ele é brilhante. Ou quando ele importa isso, pelo menos, dos outros autores, ele é brilhante. Né? Se ele concordou com quem disse nesse sentido, ele é brilhante. Aí vem uma palavrinha mágica que é extremamente discutida em psicanálise, que se chama libido. Libido é o seguinte, é engraçado assim, eu estou com fome. Como é que você fala que eu estou com apetite sexual? Né? Eu tô com a minha fome é muito grande agora. Como é que você fala isso? Então, libido, especificamente falando, é a forma de dizer muita libido, pouca libido. É a forma de se falar sobre o que o Freud usa lá de pulsão sexual. Tá? Pulsão também é outra palavrinha complicada em psicanálise, e já tem muito debate sobre isso, mas para quem lê o Freud, é de uma simplicidade cabal. O Freud, nos próprios 3 ensaios, ele fala pulsão intelectual, pulsão para isso, pulsão para aquilo. Então não é bem instinto. Tudo bem, a palavra mais próxima que a gente tem é instinto. Mas é ter vontade de fazer alguma coisa. Vontade de. Algo bem básico, bem parecido com isso. É um ímpeto. Então existe um ímpeto sexual, o ímpeto para estudar, o ímpeto para fazer. E no alemão, isso pode ser para qualquer coisa. Tá? É uma palavra muito comum. Tá? Então, sei lá, pode ter a pulsão para jogar videogame. Essa construção não é complicada para um alemão entender. Pulsão de jogar videogame. Eu tenho vontade de ficar jogando videogame. Nossa, eu tenho uma vontade de jogar videogame agora. Vocês entenderam como é que funciona a construção da palavra pulsão? Para um alemão? Que Freud era alemão. Simples. Né? Nossa, eu tenho uma pulsão para cuidar do jardim. Eu tenho vontade, eu tenho um ímpeto de cuidar do jardim. Eu adoro cuidar do jardim. É isso, é tão fácil. Então complica. É uma complicação, né? É coisa de francês. Os franceses adoram complicar as coisas. Aí começa a discutir a asa da mosca. Né? É complicado. Tesão de cuidar de jardim, tesão de jogar videogame, se vocês quiserem chamar, tá? Então, não quero
ficar falando de libido, porque eu acho que não é a parte principal dos 3 ensaios, e eu acho que não é por aí, porque isso é uma palavra comum em alemão. E aí a gente precisa voltar ao que a gente já sabe. Tá? Bom, o que o Freud chamou daquilo que não é pênis com vagina? É perversão. Porque é um desvio. E tudo quanto é desvio em relação à norma, pênis com vagina, é perversão. Tá? Para quem acompanhou o meu vídeo do YouTube dessa semana, pisou na bola, né? Aí o Freud pisou na bola, assim, aí a gente vê o pequeno Freud. Pisou na bola, tá? Vocês entenderam o que eu quis dizer. Pisou no tomate, né? Porque virou um conceito complicado. Mas ok, vamos passar por ele, né? Mas ele está dado, tá? E por que eu estou insistindo nesse ponto? Deixa eu ver se eu vou falar sobre isso depois. Ou eu já falo agora. Espera aí que eu fiz isso aqui e já não me lembro mais. Ok, vou falar agora. É o seguinte. Por que eu fiz o vídeo essa semana? Mas eu não coloquei isso no vídeo, mas eu vou falar aqui no webinário, que não vai para o ar mesmo, está sendo gravado, mas não vai ser disponibilizado, que é o seguinte. Todo público LGBT é considerado perverso. Tá? Ele é perverso. Como é que você pode ter um analista perverso, por exemplo? É possível ter um analista perverso? O que vocês acham? Dá para ter um analista perverso? Não, do ponto de vista freudiano, é possível ter um analista perverso. Vocês podem até achar que pode, mas o Freud achava que não. Não pode. Não é possível ter um analista perverso. Tá? Porque se o objetivo é chegar no pênis com a vagina e ele não chegou, ele é um pobre coitado que parou no meio. Tá? Logo, ele precisa de muita análise para poder chegar em algum lugar ou fazer alguma coisa, mas ou ele não exerce essa sexualidade, mas não orna. Não orna. Não orna. Não tem sentido ter um analista perverso. Tá? E pior, é porque não é a questão de hoje. Tá? Vamos ficar só nisso. Tá? E aí o que acontece? Durante, eu não sei se até hoje, eu vou ser muito sincero, eu não sei dizer, mas eu sei dizer que até a década de 90 era proibido ter analista gay na IPA. LGBT era proibido ser analista na IPA. Simples assim. Hoje eles vão lá, botar cartinha na página principal, dizendo que essa bobagem de cura gay, tudo bem, mas analista gay não podia ter. Isso eles não falam, ninguém fala isso. Mas não podia ter. Tá? É por causa disso, porque é um desvio. Você não pode ter um desvio nisso, porque depois na continuidade da obra freudiana, desvio na sexualidade implica desvio de caráter. Como é que você tem alguém com desvio de caráter sendo um analista? Não pode. Alguém sabe o nome de um analista, um escritor analista gay? Escreve. Quem que é? Da IPA. Quem? Alguém sabe? Lacan não era gay. Que eu saiba, não era gay. Quem que é um analista gay? Quem é um escritor? Quem é um teórico? Alguém conhece? Tá? Não tem. Porque é proibido. Simples. Proibido. Não se formava. Se você detectasse isso na análise do analista, ele era proibido de se formar, ele não se formava. Ele tinha que mentir. Ele tinha que passar a vida inteira mentindo.
E se alguém descobrisse, ele era expulso. Simples. Eu nunca ouvi falar que ela era gay. Eu conheço os três, não, assim, conheço os três filhos dele, assim, não conheço pessoalmente. Mas eu nunca ouvi falar que ela era gay. Nunca ouvi falar que ela era gay. Não tinha problema de ser gay, mas eu nunca ouvi falar que ela era gay. Tá? Não teria problema nenhum de ser gay, mas eu nunca ouvi falar que ela era gay. Para vocês entenderem o que eu estou falando. Captaram a mensagem do problema disso? Porque desvio em relação à sexualidade, para Freud, é igual desvio de caráter. A gente vai ver isso depois. Tá? Então não pode. Não pode ter essas coisas. Tá? Entendendo no que chega a isso? Não, é simples isso. Não tem analista gay. Famoso, publicou obra, o que falou, olha, sou gay. Estou dizendo que é patetido. Estou só colocando. É porque era proibido. Aí vem aí e põe na página, não concordando com a cura gay. Cite um, mas não faz a minha culpa. Eu me irrito essas coisas. Aí a pessoa bota que é contra a cura gay, mas não faz a minha culpa. Olha, apesar de a gente por 100 anos ter dito que isso não pode. Ninguém faz a minha culpa. Eu fico puto da vida. Deixa pra lá. Vocês vão preparar para quem frequenta meus webinars, que eu sou uma pessoa irritada com algumas coisas. Né? Não, hoje em dia já pode, já tem, né? Eu sou uma pessoa meio irritada com algumas coisas. Mas mesmo na IPA, hoje tem, mas assim, se você frequenta os bastidores, a hora que você ouve algumas conversas, você cai de costas. Ok, mas não vim aqui falar mal da IPA, porque na verdade a coisa está aqui, a coisa está no Freud. O Freud escreveu isso, não é culpa da IPA, é culpa do Freud. Se alguém é culpado é o Freud, ponto. Aí aparece aquela cartinha maldita que todo mundo fala, que ele escreveu para uma mulher em Nova York. Né? Sabe essa cartinha? Conhece essa maldita carta? Sabe? Essa maldita. Aí todo mundo aparece a carta. Aí ninguém pensa que ele odiava os americanos. Daí ele escreveu isso para a mulher em Nova York. Se fosse em Viena, ele não escrevia isso. Ele recomendava a filha dele para fazer análise. Tá? Porque ele odiava os americanos que ele escreveu essa carta. Tá? Ok, essa foi maldade minha, uma piada de mau gosto. Ok, mas vamos lá, vamos seguir. Nesse sentido, toda criança é egoísta, perversa e polimorfa. Por quê? Eu acabei de falar que desvio, né, em relação à norma implica que uma pessoa perversa. Bom, vamos lá. Ela é egoísta que ela só está preocupada com o prazer dela. Tá? Se ela tiver que arrancar a cabeça da formiga para falar, e ter um prazer ali, ela arranca a cabeça de formiga, bate no amiguinho, para ela tanto faz. Ela vai lá e faz. Ela é egoísta mesmo. Tá? E o Freud vai dizer o seguinte, que o prazer dela é autoerótico. Então ela chupa o dedo, ela se masturba. Tá? O prazer dela é autoerótico. Ela é polimorfa porque ela obtém prazer de várias partes do corpo. Ela obtém prazer mamando, ela obtém prazer batendo, ela obtém prazer de qualquer forma. E ela é perversa, tá? Porque, obviamente, se não se trata de pênis e vagina, porque ela é uma criança ainda, então ela tem desvios em relação ao objeto. Por exemplo, se ela gosta da mãe, ela é um desvio em relação ao objeto, porque ela não vai casar com a mãe, não vai procriar com a mãe. Então, é um desvio. Tá claro isso? Criança egoísta, perversa e polimorfa? O que é que o Freud ele vai resolver? Tá? Nos artigos, essa é a parte mais importante dos 3 ensaios, então preste atenção. Ok? Tudo bem? Preste atenção, tirem print da tela, porque esta é a parte mais importante. Tá? O Freud ele vai tentar resolver o problema da sedução, da teoria da sedução. Que ele dizia o seguinte, olha, por que as pessoas são neuróticas? Porque elas tiveram um trauma. Tá? Então elas reprimem, tem um trauma e aí tem um sintoma.
Lembram disso? Lá do webinário sobre a interpretação dos sonhos, eu também falei isso também. Não, eu falei isso no caso Dora. Tá? Falei isso no caso Dora. E aí, o que ele vai fazer agora? Ele vai dizer o seguinte: olha, o protótipo da repressão é a amnésia infantil. Aqui, ó. É o que ele vai dizer. Tá? Aqui. Cadê você? Volta aqui. É a amnésia infantil. Ela é o protótipo da repressão. Assim como o neurótico, ele não se lembra do trauma, a criança não se lembra da sua infância. Tá? Captaram isso? Tá sem som, gente? Alô? Tá com som? Não tem som? Som ok? Ok. Então, assim como uma pessoa, ela não se lembra da sua infância, quem se lembra aqui o que fez com 2 anos? Quem se lembra? Quem se lembra o que fez com 2 anos de idade? Quem se lembra? 2 aninhos. Graças a Deus você não se lembra, Rosa. Você é uma pessoa normal. Quem se lembra? Ninguém se lembra. Porque existe uma amnésia infantil. Ninguém se lembra muito da infância. Este é o protótipo por Freud da repressão. Obrigado, meu bem. Esse é o protótipo da repressão. Tá? Chegou mais água. Esse é o protótipo da repressão. Tá? Então, a gente já tem uma primeira aproximação com o infantil. Eu não falei para vocês que toda criança é egoísta, perversa e polimorfa? Entenderam? Lembra? Ótimo. Na sexualidade adulta, a gente não tem que só fazer pênis. Só isso, tá? Coisa de judeu. Judeu que é só pênis com vagina, procria e acabou. Dá pede permissão. Posso? Pode. Aí vai lá, faz, bom, não pode mais nada. Se não for para procriação, não pode. Coisa de judeu ortodoxo. Ok. O que a gente faz com o resto? Com egoísta, com perverso, com polimorfo. O que vocês acham que a gente faz com tudo isso? Recalca. Recalca. Então, a base do recalque. Este é o recalcar. Entenderam? Captaram? Tá? O recalcado não é mais o trauma. O recalcado é a sexualidade. Repetindo! O recalcado não é mais o trauma. O recalcado é a sexualidade infantil. Não vou escrever. É sacanagem. Porque nos estudos sobre histeria, no caso Dora, o recalcado sempre é o trauma. Que a M. tinha sintoma, porque jogavam animais mortos nela quando ela era pequena. É um trauma. Não é mais assim. O recalcado é a própria sexualidade infantil, é o que tem de egoísta, é o que tem de perverso, é o que tem de polimorfo. Captaram essa grande mensagem? E quando eu recalco isso retorna como sintoma, sonho e transferência. Eu retorno no recalcado. Tá? Que a gente viu até agora. Tem outros, mas não vou me alongar aqui.
Tá? Isso é extremamente importante. É o cerne dos 3 ensaios. Por que isso é importante, senhoras e senhores? Quem daqui não tem que recalcar a sexualidade infantil? De alguma forma. Quem daqui não tem? Quem não precisa? Em algum, né, de alguma forma, recalcar a criança que tem em você? Todos. Logo, a questão da neurose, ela deixa de ser só quem teve animais mortos jogados sobre si, como a Amy Fonene, dos estudos sobre histeria, mas passa a ser universal. Freud universaliza a neurose. Isso que está implícito nos 3 ensaios. Todos nós somos neuróticos porque todos nós precisamos recalcar a nossa sexualidade infantil. Essa operação acontece nos 3 ensaios, mas não é dita, ela não é escrita lá. Tá? Isso é que vocês têm que escrever com todas as letras. Então, isso é uma novidade no sistema freudiano. Isso não existia. Essa concepção é absurdamente nova dentro dos 3 ensaios. Tá? E é por isso que todo sonho é sexual, porque todo sonho remete à sexualidade infantil. Tá? Captaram essa mensagem? Ok? Tá? Eu posso discordar do Freud em relação à questão da perversão. Eu posso discordar do Freud em relação à questão de que a vida tem um objetivo. Mas eu tenho que concordar com ele que adulto não é criança. E que nós temos que dar um destino à nossa criança. Tá? E nisto Freud é brilhante. Eu não sei se ser adulto é ser igual a pênis com vagina. Isso para o Freud é assim. Ser adulto é igual a pênis com vagina. Para mim, não. É uma discordância que eu tenho do Freud. Ser adulto implica outras coisas. Mas eu sei que ser adulto não é ser infantil. E isso é importante nos 3 ensaios. Ok? Porque ele sempre percebeu, desde estudos sobre histeria, que dentro de um neurótico tem uma criança. Tá? Dentro do neurótico tem uma criança. Tá claro isso, gente? Não, isso não é fixação, isso é outra coisa, tá, Glaucio? Fixação não é isso. Tá? Se o Freud não falava em fixação, já dizia, olha, me parece que os sintomas histéricos são infantis. Sempre disse isso. Desde a comunicação preliminar em 1893. Tá? Mas quem disse isso foi Klein, tá? De uma criança tem bebê, não mistura, Jucimarie. Não bagunça o meu webinário, Jucimarie. Pelo amor de Deus. Não faça isso. Eu também pode. Eu tenho uns 20 anos para chegar em Klein. Bom. Tá claro isso, gente? Tudo bem? Ok. Então vamos seguir. Aí vem aquilo que vocês já estão careca de saber, conhece, mas vamos lá. É que tem depois, eu vou falar umas coisas interessantes aqui, mas vamos lá. Eu não vou me ater. Egoísta perverso polimorfo, o Freud vai dividir em 3 coisas. Fase oral, anal e fálica. Tá? Complexo de exploração, complexo de Édipo. Ok? Oral, anal e fálica. Castração e Édipo.
O que não tem aqui e todo mundo esquece de colocar? Eu fiz questão. É a fase genital. Você pode ver que nenhum livro fala da maldita fase genital, porque todo mundo reprimiu ela. Porque é na fase genital que se encontra o pênis com a vagina. E aí ninguém sabia o que fazer com isso, e aí todo mundo foi lá e tirou. Mas todo reprimido volta, né? Então voltou como sintomas. Mas cadê a fase genital? Você pode ver, qualquer livro que você procura para na fase fálica, discute a fase fálica. A genital ninguém discute. Que é chegar no pênis com a vagina. Tá? Uma coisa importante. Para Freud, eu não vou discorrer isso agora, vai vir nos webinários futuros. Através dos estudos do Carl Abraham, existe um caráter oral, um caráter anal. Isso tem uma noção de personalidade, tá? Eu não quero me estender nisso aqui, porque o cerne é a questão do recalcamento da sexualidade infantil, mas isso é importante. Existe um caráter oral, um caráter anal, um caráter fálico, tá? E aí a gente tem dois complexos, tá? Complexo, aliás, é uma palavra que vem do Jung. Porque é o seguinte, existe frustração, existe que eu não tenho aquilo que eu posso querer. Né? Eu queria estar em Nova York agora. Mês 6 deve estar um calor delicioso, os dias longos, bom para passear, mas eu estou aqui, São Paulo, no inverno. Então eu estou frustrado. Certo? Certo. Ok. Isto é frustração. Agora, vamos pensar num filho desejando a mãe. É possível ele concretizar isso? O que vocês acham? Desejando no sentido freudiano. Vocês me entendem. Dá para concretizar? Ele não tem pênis para isso. Ele não tem pintinho para isso. Pintinho dentro desse aqui. Então não vai resolver nada. Não resolve o problema de um adulto. Por isso é complexo. Por que é um complexo? É quando você tem o desejo, mas você não tem possibilidades de concretizar o seu desejo. Então não é uma frustração. Entenderam isso? Complexo é quando você não tem as possibilidades de acessar o seu objeto de desejo. Né? Não tem possibilidade de realizar o desejo. Por isso ele é complexo. Porque você vai ter que dar agora um destino para ele. Você vai ter que resolver ele. Isso é complexo. Tá? Entendeu? O complexo é o menino no Édipo. Ele tem desejos pela mãe, mas ele não pode resolver isso. Tá? Tudo bem? Só faz algum? Ok. Então a gente tem um complexo de castração, que é a diferença que começa na diferenciação anatômica entre os sexos. Quando o menino olha para a menina e percebe que, opa, não é todo mundo igual. Por que o Freud usa isso? Tá? A gente às vezes fica perdendo tempo em entender o que o Freud escreveu e não para que ele escreveu aquilo. Ele vai falar, ele resolve duas coisas que ele sempre soube, ele já soube antes de falar isso.
da inveja do pênis e do desprezo dos homens pelo feminismo. Não é pelo feminismo, é pelo feminino. Aqui eu errei, tá? Desculpa. Pelo feminino. Feminino. Tá? E desprezo dos homens pelo feminino, pelas mulheres. Para isso que serve o Freud falar isso. Né? Para dizer, olha, o menino tem medo de perder o pinto, a menina inveja o pênis e despreza, e o menino despreza as mulheres. Ponto. Para isso que serve o que o Freud falou. Antes de falar da diferença anatômica. Ele só precisava justificar. Complexo de Édipo. Tá? No contexto dos 3 ensaios, só tem isso aqui que eu estou colocando. Não tem mais nada. Tá? Não procurem muito mais do que nos 3 ensaios, porque não vai achar. É só isso. E eu adoro que seja só isso. E eu vou explicar o porquê. Porque é simples. Não complica. Tá? É o amor que um filho tem pelos seus genitores, principalmente do sexo oposto. Então, o menino ele gosta dos seus pais, principalmente da mãe. A menina gosta dos pais, principalmente o pai. É simples assim. Ok? Tá? É simples assim. A escolha dos objetos é parecida, tá? Porque existe o interdito do incesto. Então, o menino procura sempre um parecido com o pai, o menino procura sempre um parecido com a mãe. Ponto. E ele vai dizer o seguinte: às vezes a menina não procura, ela não consegue se desvencilhar do amor do pai. Então, ela, quando procura um marido parecido e não consegue transar com ele porque ele lembra demais o pai. Ok? Entenderam? Simples assim. Este é o contexto dos 3 ensaios. Tá? Não tem mais do que isso nos 3 ensaios. Isso vai sendo melhorado ao longo da obra freudiana. No Pequeno Hans, depois cresce um pouco mais no Homem dos Lobos, no Homem dos Ratos, e tem a sua formulação final no Egnoid. Mas por enquanto é só isso. Ok? Dúvidas? Dúvidas? Beleza? Tá. Basicamente, é isso que a gente tem nos 3 ensaios da sexualidade. A gente não tem muito mais do que isso nos 3 ensaios. E o que a gente vai ver nos 3 ensaios é uma repetição várias vezes sobre o mesmo tema, ou de temas que eu não vou trazer aqui, porque eles são do narcisismo, são da década de... porque a gente vai ver depois, em outros webinários. Tá? Por isso que aqui nesse webinário, eu já limpei o que era os 3 ensaios de 1905. É isso que estava lá. Tá bom? Lembrando só que o cerne do que eu queria trazer para vocês é este aqui, tá? A questão do recálculo da sexualidade infantil e a universalização da neurose. Este é o cerne, isso que eu quero que vocês gravem, não saiam daqui sem entender isso, saber sobre isso, ou pelo menos ter um insight em relação a isso. Então, não se trata mais de traumas, se trata da sexualidade infantil. Quando eu encerro aqui e falo, é isso que tinha nos 3 ensaios, observem que Freud não resolve o problema da sua teoria da sedução. Ele não toca no assunto nos 3 ensaios, não para mim, tá? Como é que é o nome dele? O Stretch, ele vai dizer, não, mas ele infere na cabeça do Stretch, porque não está escrito isso, ele nem toca. Ele vai falar da teoria da sedução, tá? Num artigo de 1906, um ano depois, intitulado Minhas Concepções sobre a Etiologia da Sexualidade nas Neuroses. Aí sim ele vai colocar o seguinte, olha, entre
o sintoma e a sexualidade infantil recalcada têm uma fantasia. Tá? Tem uma fantasia. Mas é só um ano depois que ele vai falar sobre isso. E ele vai dizer o seguinte: esta fantasia ela tem uma faceta voltada para a sexualidade infantil e uma faceta voltada para o sintoma. E é por isso que a gente não pode acreditar nos relatos que vêm dentro do consultório, porque eles são frutos da fantasia infantil. Tá? Eles são frutos desta fantasia construída. E ela é construída no período da adolescência. Não confundam isso com Melanie Klein. O Freud vai dizer exatamente isso. Ela é fruto de fantasias construídas principalmente na adolescência. Tá? Então ele só vai resolver o problema da teoria da sedução não nos 3 ensaios. Ele não resolve nos 3 ensaios. É num outro ensaio, é num outro artigo que ele escreve para uma revista qualquer, nem é uma revista tão boa assim, e aí ele faz o meia-culpa da teoria da sedução, que ele já sabia em 1897 que estava errado, mas só em 1906, 9 anos depois, ele escreve dizendo o seguinte: o que causa a neurose não são de seduções reais, mas é a sexualidade infantil recalcada que produz fantasias na adolescência. Tá? E aí sim você fecha a questão básica do recalcado na primeira tópica. Tá? E aí você fecha, repetindo, a questão básica do recalcado na primeira tópica. Tá? O que tem de discussão até 1911 é o do retorno do reprimido. Mas nunca, que é isso aqui, mas não sobre o recalcado. Tá? Você vai ter discussões sobre o que é isso aqui, mas não discussões mais sobre o que é isto aqui. Tá? Isso perdura até o final da obra freudiana. Tá? Algumas conclusões sobre... o artigo é mais ou menos esse. É de 1906, está no mesmo livro dos 3 ensaios. Tá? É o próximo artigo depois dos 3 ensaios. Minhas conclusões sobre a teologia da sexualidade na neurose. Se não me falha a memória, é de 1906. Estava nesse. Bom, e nesse momento... Então, dito isso, que é o que eu falei que eu ia fechar essa questão, aguardo vocês mês que vem. Muito obrigado. Realmente muito obrigado pela audiência.